maioria das vezes Deus levanta o profeta para anunciar o que vai acontecer no fim. Como é que Deus motiva teu ministério? Falando que tu vai passar pelo meio? É ruim, hein? Fala aí como é que é. Deus levanta o profeta e já começa: vou eu te honrar, vou eu te dar vitória. Tô mentindo, gente? Ele só não diz que isso tudo só vai acontecer no... Você quer ver? Eu nunca vi Deus chegar para ninguém e dizer assim: tenho eu uma pequena obra na tua vida. A obra sempre é o quê? Enche os nossos olhos, obra grande, coisa profunda, coisa forte. Aí ele diz: sou eu contigo. Aí ele começa a liberar textos, palavras pela boca daqueles que ele ungiu. E ele começa a dizer: eu vou adiante de ti. A gente fica tão abobado com adiante de ti. Não, com todo respeito, meu Senhor, que a gente diz assim: é muito poderoso. Olha só, não. Eu vou adiante de ti, endireitando o caminho, quebrando os ferrolhos de ferro, destruindo os cadeados de bronze. A gente fica assim. A gente não pensa assim: mano, se vai endireitar o caminho, é porque o caminho... A gente não pensa nisso. Mano, se no caminho tem ferrolho de fé, a gente não pensa nisso. Cadeado de... Fala a verdade, a gente pensa nisso. A gente só vê Deus com a espada dizendo: tá, pá, tchá, pá, tchá. E a gente indo atrás: agora, aleluia. É ou não é? É ou não é? Porque Deus está te motivando no caminho para a sua chegada. Do outro lado está um Paulo, que Deus vai chamá-lo de Saulo. Jesus vai chamá-lo de Saulo. Encontrando ele no caminho de Damasco, lugar que ele queria chegar, lugar que ele chegou, mas não como ele. Essa é a obra do Senhor na nossa vida, muitas vezes fazendo a gente chegar aonde Ele quer, mas como Ele quer. Por exemplo, quando você diz assim: Deus, eu quero casar com o fulano, Ele diz: quer casar. Nem sempre Ele ouve a parte que você disse: com o fulano. Tipo assim, você vai chegar onde você quer, mas com o fulano eu já não sei, vai ser como eu quero. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, sobre essa perspectiva, olhe para quem está do outro lado, porque nessa noite Deus falou comigo que tem dois públicos aqui. Um é Ananias e o outro é Saul. Então, como a gente não sabe quem é quem, dá uma olhada para quem está do teu lado e diga assim: você vai chegar aonde quer, mas será como Ele quer. Tem fé em você para dar glória a Deus por aquele que preparou o caminho. Quando ele vai chegando nas proximidades de Damasco, ele é cercado. E foi aqui que nós começamos e é aqui que nós terminaremos. Ele foi cercado por um forte resplendor de luz do céu. Quem era aquela luz, gente? Tá com dúvida? Vamos fingir que isso não aconteceu. Ele foi cercado por um forte resplendor de luz do céu. Quem era aquela luz, gente? Jesus. Jesus poderia ter se manifestado como ele quisesse, mas ele não vai se manifestar em todas as suas formas, mas na forma principal que conduz o homem a corrigir suas motivações e que conduz o homem a alinhar seus pensamentos. Eu amo um salmo de Davi onde ele diz assim: tu és aquele que organiza os meus pensamentos. Como ele faz isso? Por intermédio da sua palavra. Lâmpada para os meus pés, luz é a tua palavra. O que ele está dizendo? É a tua palavra que me direciona. O que é a palavra, irmãos? A palavra de Deus. E que palavra é essa? João disse: o verbo vivo que se fez carne. Então Jesus é a palavra. E de que forma ela é traduzida?
uma vez que não está mais em carne, da mesma forma que foi traduzida em Gênesis capítulo de número 1. E disse Deus: haja luz. A luz revela, a luz manifesta tudo que está oculto. Você já ouviu isso aqui nessa noite? A luz, ela projeta aquilo que está acontecendo. Ele não disse saiam trevas, ele disse, se a gente entendesse isso aqui, não é sobre o que precisa sair, é sobre sabermos como nós devemos ser e nos manifestar aonde entrarmos. E aí isso vai revelar o que precisa ser revelado, manifestar o que precisa ser manifestado. Volta agora para o Evangelho de Jesus segundo escreveu João 1. João vai revelar a biografia de Cristo, não começando a sua introdução no ventre de Maria, nem falando sobre o seu pai José, mas ele já começa falando assim: no princípio era o verbo, porque o verbo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Está dizendo que não lutaram? Não, está dizendo que não prevaleceram, porque quando a luz se manifesta, é inevitável o poder de sua irradiação. Ela vai iluminar e ela vai manifestar, e ela vai fazer aquilo que foi chamada para fazer. Camille, o que isso tem a ver com Atos 9? Tudo. O Senhor não se revelou para Paulo no meio de uma chama, não se revelou para ele como fogo, não se revelou para ele com nenhum trovão, raio ou vento, mas percebia que o seu problema estava na sua ignorância.